É Alzenide Simões, mais conhecida, né, na militância e na vida como Leo. Em se tratando de jornal, de imprensa negra, o início da militância, inclusive dentro do Movimento Negro Unificado, teve esse grande impulso, porque na época, isso nos finais dos anos 80, que eu cheguei ao MNU, Movimento Negro Unificado, a gente sentia a necessidade de ter uma imprensa circulando. O movimento negro já tinha o seu jornal, só que passou por um período muito difícil, que foi o período de não ter como circular a imprensa. Então a gente, com muito atrevimento, a gente disse, não, vamos, quando eu falo a gente, é importante citar que foi eu, Alzenide, Marta Rosa, na época, eu acho que Olívia Pessoa, e mais uma ou duas companheiras que eu não estou conseguindo lembrar agora. A gente recorria às entidades parceiras da época, os sindicatos do metalúrgico, a CUT, tinha inclusive um pessoal que era muito legal conosco, inclusive ajudou nessa ideia de imprensa, que a gente só tinha ideia, mas não sabia como fazer, que foi o pessoal da Etapas, uma coisa assim, eu não estou lembrando, Etapas, que Paulinho, tinha um cidadão chamado Paulinho, que era diagramador, e começou a dizer, para vocês terem uma ideia, era uma coisa tão amadora para a gente, que a gente pegava uma folha de papel ofício e rabiscava como poderia ser o jornal. Nesse caso do MNU, foi o Negritude. O MNU foi o Negritude. Então, toda aquela ideia, a gente só tinha ideia, mas a gente não sabia como ficar. Eu já tinha uma realidade dos sindicatos e via que os sindicatos tinham aqueles tabloides e tal. Então a gente queria, na realidade, construir um tabloide, mas a gente não sabia por onde começar. Mas tivemos esse apoio do pessoal da Etapas, que foi muito legal e importante para que fosse efetivado isso. Enfim, eu acho que chegamos a colocar uns 3 a 4 publicações do Negritude. Eu acho que foi isso. Assim, é interessante retomar o ano e o período, porque aí vai casando direitinho. A ideia inicial era a gente conseguir produzir 4 exemplares por ano. Loucura da militância e da juventude, né? Achando que podia fazer tudo. Na realidade, nesse primeiro ano, conseguimos fazer 2 exemplares. E foi uma festa total, porque era um veículo de comunicação. E a gente podia chegar nos lugares e ter um cartão de visita do Movimento Negro Unificado para apresentar. Na cidade de Olinda, onde estamos agora. E a primeira experiência que a gente quis botar em prática foi, obviamente, fazer o que a gente tinha feito no MNU. Uma experiência exitosa, que era a construção do jornal. E aí foi muito carinhoso, porque foi o Negritude. No MNU foi o Negração, não, ao contrário. No MNU foi o Negritude e no Olafim Oió, que era o afoxé da época, foi o Negração. O Olafim Oió foi muito legal, porque éramos 4, Marta Rosa, eu, Márcia Diniz, Olívia Pessoa. A princípio, sim. Então, éramos 4 que paramos para construir, porque o Olafim Oió é uma entidade, uma afoxé que tinha a sua importância política e cultural na cidade e daqui a pouco no estado todo, e começou a ter uma dimensão de pessoas apreciadores e daqui a pouco pela sócio, e a gente foi criando várias situações a ponto de construir esse jornal, e o jornal que a gente recorria aos sindicatos, mas de forma diferente agora, porque a gente já tinha experiência, a gente já metia o bedelho, como dizia antigamente, e dizer como a gente queria e como a gente não queria. Não, era um corpo de editorial, né, onde nós construíamos as matérias, as ideias, íamos para a casa das pessoas, as fotografias eram bem amadoras mesmo, tudo era muito amador, mas tudo saía de forma muito decente e muito séria.
porque era um jornal que a gente entregava, era tão amador que a gente fazia todo esse percurso para ter. Quando a gente tinha, a gente entregava, a gente não cobrava nada, porque a gente não sabia, na realidade, a forma como poderíamos manter esse jornal. Tudo isso já no início dos anos 90 e tal. Muito diferente, é evidente, se a gente fosse fazer hoje. Mas naquela época o jornal do Olafim Ayó, ele tinha um compromisso muito grande com a cultura negra. Então a gente conseguia circular através dos escritores e escritoras negras, a gente conseguia circular dentro dos intelectuais negros da cidade, dentro de quem fazia cultura na cidade. Era uma coisa tão importante, tão legal para a entidade e para a comunidade negra, que até ficasse naquela de aí, não vai ter jornal esse mês não. Então, era muito legal, muito legal. Mas infelizmente a gente teve vários percalços, né? Percalços que inclusive dava força para a gente continuar, mas fazer o jornal era preciso que tivesse um segmento só, exclusivo, pensando no jornal. E só que éramos 4, 5, pensava tudo. Pensava jornal, pensava curso, pensava afoxé, pensava festival de música, pensava ensaio. Então era uma demanda muito grande para uma equipe muito pequena, que tinha que estar produzindo sua vida, trabalhando, estudando, amamentando, cuidando de marido, de mulher, de tudo e fazendo militância. Então, assim, foi uma militância no campo da imprensa negra que me trouxe, assim, uma satisfação muito grande com essa experiência. Foi o Jornal Nacional, ou seja, o Jornal Nacional, não da Globo, claro, mas o do MNU, Movimento Negro Unificado. O MNU tinha um jornal que era editado a nível nacional, onde a gente percebia ali os intelectuais negros, o ativismo negro acontecendo, a gente sabia das coisas. Então esse jornal, que era o nacional do MNU, inspirou para que a gente pudesse produzir aqui em Pernambuco uma coisa nessa linha. Então, por exemplo, eu lembro muito bem que no processo das matérias dos jornais aqui do MNU, a gente trabalhou muito, foi o período em que estava a derrubada do apartheid. Então a gente chegou a produzir uma matéria em torno de Peter Botha, né, Bota Fora e tal, que era na época quem presidia lá a África do Sul. Então a gente, como é que a gente ia fazer isso? Muita ousadia, a gente mais tinha companheiros que faziam essa linhagem da imprensa nacional, internacional e tal, e a gente solicitava para que eles produzissem alguma coisa para a gente nessa linha. Então o pessoal contribuía, colaborava muito. Quando a gente sentar para pensar quais são as matérias que vai ter nesse período no jornal, a gente estava sempre associando ao período. Então, se era um período de novembro, é o mês da consciência negra. Ou se tratar do mês da consciência negra, que recorte histórico a gente vai trazer no jornal? Porque, por exemplo, o do Olafim, como eu falei, o Negração, ele tinha um público. Tinha um público todos os domingos naquele ensaio. Então, era um compromisso para a gente levar a informação. Se chegava o mês de novembro, a gente tinha essa informação para passar. Então a gente sempre tinha trabalho voltado para o mês da consciência negra. Então tinha a intelectualidade negra que contribuía com a gente o tempo todo e trazia essas informações. Eu acho que para mim, Leo, hoje, em 2018, acompanhando todo o estágio e afastada da militância, eu tenho certeza que a participação nessa época e a importância desses jornais foi fundamental para o que a gente tem hoje. Porque naquela época a gente não tinha uma estrutura e dizia que era possível fazer e fazia. Aí quando hoje a gente tem essa estrutura, a gente percebe que falta a coragem de querer fazer. Mas eu trago como lição de que o papel, a semente foi plantada. A semente foi plantada para que hoje a gente pudesse ter.
Eu digo que a gente não quer fazer, não é bem assim não. Hoje as dificuldades são outras e a disponibilidade de militância também são outras. Então, cada um na realidade é que sabe a dor e a delícia de ser o que é. Não tem como eu dar receita do que foi no passado porque não é feito no presente. Eu acho que cada um tem uma parcela, é importante a gente conseguir somar, sem esquecer a memória, né? Porque as pessoas hoje em dia estão com o hábito de achar que a pedra fundamental foi muito bom estar colocada agora. E aí a gente perde muito. A imprensa negra, para mim, ela tem um papel fundamental. Sinto falta hoje em dia. Sinto muita falta hoje em dia da gente não ter isso. E se tem, como eu estou afastada, eu não sei, posso até estar equivocada por não ter. Mas ela tem um papel fundamental, é uma coisa da gente, a gente se debruça diante das informações, inclusive a nível nacional. Eu estou lembrando de um outro que tinha, minha gente, um que era de Brasília. Ai, meu pai, não consigo lembrar o nome agora. Mas que também impulsionava a gente. E percebi, ó, Brasília tem, a Bahia tinha um jornal. A Bahia também tinha um jornal. E a gente tinha uma relação muito próxima com a militância da Bahia. E tinha essa troca de informações. O MNU, o Jornal Nacional do MNU, era assim como uma mola indicadora e importante para dizer assim, por que vocês não fazem? É possível fazer. Então, o tipo de papel mais barato, isso tudo a gente foi aprendendo e vendo que era possível fazer com mais barato, porque não tinha recurso. E a imprensa negra nacional, ela foi fundamental. Inclusive, eu acho que se ela não tivesse ocorrido e existido, a gente ia ficar só querendo, será que é possível? Só que ela disse que era possível e ela existe, tá aqui. Me perdoe, eu não estou conseguindo lembrar um jornal de Brasília. Ih, meu Deus, como era o Iroim, lembrei. O Iroim teve esse papel, de mesmo com o movimento negro unificado, deixando de editar o seu jornal, o Iroim, se a gente fizer um resgate na memória, a gente vai perceber que ele persistiu até um dia como o outro aí, a gente ainda pegou o Iroim, que era o companheiro lá, o Edson Cardoso e tal, e a equipe, porque ninguém faz um jornal só. Então todo mundo tem uma equipe e ele tinha a equipe dele e tal. E me parece que a formação de Edson Cardoso é da área de comunicação. Isso já ajudava muito. Outra ousadia nossa foi porque ninguém da equipe era da área de comunicação, gente. Aqui trazendo para Recife, para a nossa realidade, ninguém da equipe, tanto do jornal do Movimento Negro Unificado, quanto do Alafim, quanto o Minira, não tinha nenhum jornalista. Até me parece se o editorial o expediente da Dijumbai, o jornal da Dijumbai, tinha alguém que era jornalista, mas na nossa equipe não tinha. Foi uma ousadia muito saudável e que deixou o fruto de dizer que foi muito bom fazer esse jornal.